que será o painel Temas Controvertidos e Ilícitos de Mercado, Fraude, Manipulação e Insider Trading, que terá a palestra do diretor João Carlos Ascioli e a moderação do Fábio Galvão, que é ex-superintendente de enforcement aqui da CVM. Muito obrigado a todos e passamos ao próximo painel. Bom dia a todos. Eu queria cumprimentar os colegas aqui com os quais eu tive também a oportunidade de trabalhar, não poderia deixar de mencionar isso, né? É uma honra retornar aqui a essa casa, e agradecer também, em nome da Comissão Estadual de Direito Administrativo da Associação Brasileira de Advogados, a oportunidade de estarmos aqui moderando esse painel, né? Que vai ter a participação do palestrante João Ascioli, o diretor aqui da casa, falando exatamente sobre esses temas controvertidos, né? Sobre market abuse, né? Ou seja, fraudes, né? Manipulação de preços, aquelas condutas todas tipificadas antigamente na Instrução 8 e que agora, com a Resolução 62, né, passaram a ter uma atualização. Queria falar também, antes de passar a palavra para o Dr. João Ascioli, que nós temos acompanhado aí com muito interesse realmente a evolução da jurisprudência administrativa da CVM em relação a esses tópicos, né? Principalmente na questão do insider trading, que a CVM tem realmente aprofundado esse entendimento e clarificado esse entendimento para o mercado e, enfim, para o meio jurídico em geral. Também dizer, e essa eu prometo que é a última questão que eu vou apontar, que é muito interessante também observar a agilidade e também a flexibilidade com que a CVM tem tratado esses temas, né? Não só da questão da criatividade contábil, né, como o Duque mencionou, mas também esses temas relacionados a fraudes, onde a gente vê, por vezes, a CVM se desdobrando através do seu corpo funcional, instituindo comissões, né, especiais, forças-tarefas. Então, esse trabalho é muito importante, muito interessante, inclusive também em relação à comunicação que a CVM tem feito das respostas que ela dá ao mercado. Isso tudo realmente valoriza e só demonstra a relevância do papel da CVM na área de enforcement para o mercado de capitais. Eu já vou passar, então, a palavra para o doutor João Ascioli e, atentamente, nós estaremos aqui ouvindo as suas considerações. Obrigado, Galvão. Pessoal, bom dia, uma alegria muito grande estar aqui com vocês, ver o auditório cheio. A gente costuma chamar de regulador, né, só a CVM, ou de uma maneira mais ampla, os órgãos da administração que editam atos normativos, o que é natural, faz a fiscalização. Formalmente, isso é inquestionavelmente correto, mas quando a gente olha para a realidade do dia a dia, como as coisas são feitas mesmo, né, assim, quem na prática constrói a regulação, não é só quem trabalha aqui, né? Quem trabalha na advocacia de defesa constrói teses que compõem, em última análise, compõem o corpo de precedentes. Esse corpo de precedentes acaba sendo refletido nas evoluções normativas. Então, apesar de normalmente a gente associar aquelas figuras de common law como judge-made law, assim, ele é muito lawyer-made law também, porque quem julga está julgando com o que é argumentado pelos lados, né? Então, isso compõe um fenômeno de construção do direito mais complexo do que só um grupo criando regras, e quanto mais isso é interativo, né, mais saudável, mais, eu creio que é mais profícua, mais sensível à evolução. Isso a gente vê sempre a CVM teve uma tradição de conversa, né, com o mercado, por assim dizer, com quem compõe o mercado. Hoje, na administração do nosso João Pedro, isso se intensificou mais, essa interação muito grande, né? E quem pensa o direito também, né, e realiza esses eventos, né, como o professor Medina Osório, um pensador pioneiro do direito administrativo sancionador em nosso país. Então, esses eventos e a produção acadêmica também germinam e desenvolvem as ideias que vão, em última análise, habitar a cabeça de quem escreve as normas abstratas da regulamentação e as normas concretas dos
dos julgamentos. Então, eu cumprimento a realização desse evento. Muito bom que isso seja feito, como foi dito na fala inaugural, que isso se repita, né, com frequência. E, bom, como o tempo é curto, eu vou fazer brevemente o registro de que minhas opiniões não necessariamente representam as posições institucionais da CVM, naturalmente, e passar algumas matérias aqui sobre alguns dos temas controvertidos em sede de fraude e manipulação. Insider Trade, que o Galvão elegantemente agrupou como market abuse, e eu sigo, inclusive, acho que como introdução, que já é um próprio tema de discussão, acredito, é uma subdivisão. A gente já tem um grupo grande de market abuse, a gente pode subdividir e entender a aproximação desses termos, aproximações e diferenças, né? Então, esses temas têm como na proximidade a informação como elemento de contato e aproximação e diferenciação entre eles, né? Então, a fraude é um grande gênero, né? A fraude é um gênero de infração centrado basicamente na distorção das premissas fáticas da formação de vontade, né, de interações. Se a gente parar qualquer modalidade de fraude, é uma distorção da realidade para que alguém forme sua vontade com base numa realidade falsificada, para que, em última análise, o infrator convença a vítima a lhe transferir riqueza, né? Algo que não haveria essa transferência diante das condições, se houvesse o conhecimento da realidade realmente presente, né? Então, qualquer conduta que falsifique a realidade em alguma medida, como forma de enganar quem, em última análise, vai ser a vítima, em termos gerais, é uma modalidade de fraude. A manipulação de mercado, né, a gente tem a tipificação específica e tudo mais, mas quando a gente vê o que é manipulação de mercado, é um subgrupo de fraude também, né? São as fraudes que são realizadas em âmbito do mercado de capitais. Apesar de, na prática, você não precisar usar, ou usar um outro tipo, que não é chamado de operação fraudulenta, mas aquilo, em termos assim de compreensão da ontologia, vamos dizer assim, do que está sendo feito, é uma forma de fraude. Você tem, seja a realização de operações que não têm o intuito de verdadeira negociação, você tem alguma simulação, você está sempre simulando algum pedaço da realidade para convencer outras pessoas a praticarem atos que não praticariam diante daquela realidade que está, daquilo que foi falsificado, né? E a própria manipulação tem subgrupos também, né? Assim, a gente fala manipulação de mercado e a gente tem lá na 8, ou agora Resolução 62, subdivisões, mas que atendem a essas características. E o Insider Trade tem como proximidade essa característica de também se basear em informação, né? Assim, o que fica mais salta aos olhos nas operações do Insider Trade é aquilo que permite os ganhos extraordinários, que é um lado ter uma informação que o outro lado não tem, né? Então, isso é o que mais se torna óbvio, né? Porque é o instrumento, é o que permite os ganhos extraordinários, mas tem uma diferença muito importante, né? Não tem necessariamente, ele não depende de nenhum tipo de falsificação da realidade, né? Na fraude, você tem a vantagem informacional que é causada pelo infrator. Ele faz o outro lado ter uma informação que não corresponde à realidade, por atuação de quem pratica a infração. No insider é parecido, assim, a descrição de, se você fosse comparar o nível de informação ou a qualidade da informação que os lados têm, ela é diferente, mas ela não decorre de uma falsa representação da realidade, né? E elas têm,
diferenças assim na origem dessa disparidade de informação, a diferença é muito, a meu ver, relevante para a compreensão dos tipos, para como a gente trata isso na regulação, no dia a dia, na compreensão dos fenômenos mesmo, né? Porque assim, em um lado você tem um ato que origina, né? Você produz essa disparidade, essa vantagem informacional de uma maneira irregular na fraude, que é a óbvia mentira, né? A criação de um engodo, você fazer uma falsa representação da realidade. Esse é o ato originário da vantagem informacional, que torna a vantagem informacional indesejável, irregular, ilegal e algo que o direito sempre milenarmente combateu, né? Não é que milenarmente tenha havido mercado de capitais, mas assim, qualquer tipo de fraude sempre foi um dos básicos, assim, características básicas de ilícito que é combatido pelo Estado, porque o mercado é saudável quando as transações econômicas, transferências recíprocas de riqueza são voluntárias. Então, se você furta, não tem vontade da vítima, se você rouba, você fez a vontade da vítima ser condicionada a escolher, tipo assim, pô, é melhor do que morrer, né? Então, e a fraude você enganou, fez ela se manifestar uma vontade que não haveria. Em última análise, é subtração do patrimônio contra a vontade de alguém, né? Contra a vontade regular, normal de alguém. Mas essas diferenças elas têm implicações interessantes nas discussões sobre os ilícitos, né? Então, assim, o insider, apesar de ter essa vantagem informacional como evidente característica, né, que é o que mais salta aos olhos, é o que permite os ganhos, ele depende de uma... Se não depende de uma falsificação da realidade, por que ele é errado, né? Porque assim, a mera diferença de informação de um lado e outro não é algo que no direito se considere indesejável ou proibido em todas as dimensões do mercado, né? No próprio mercado de capitais, apesar de um dos objetivos da regulação ser a gente melhorar a qualidade e a acessibilidade da informação, não se tem e não se tem nem por que querer buscar uma detenção de informação igual por todos os agentes, né? O que se quer é que uma acessibilidade possível para todos eles. Porque a informação, a gente foca muito assim nas falhas, né? O quanto que certos tipos de assimetria criam ineficiências. Então, o presidente João Pedro citou o clássico paper do Akerlof, né? Então, assim, certos tipos de diferença de informação criam ineficiências que ele descreveu, né? Seleção adversa, tudo mais. Mas também a efetiva detenção e domínio de informação não é qualquer uma que problemática, né? Assim, é um dado da realidade. É como se fosse seguindo a figura própria do próprio carro usado, do paper do Acker, você pensa num carro, pensa no motor, o atrito é indesejável no funcionamento de um motor. Então, assim, ele é todo desenhado para não ter atrito, ter um sistema de lubrificação, e se desenvolve muito para aqui, porque ali para aquelas circunstâncias, aquele tipo de atrito é ruim. E aí, mas se você supõe um carro assim, vamos então pensar que não tem atrito, o carro não vai nem andar, porque o atrito faz o que move o carro para frente, né? E isso se verifica também no mercado, porque a gente, como regulador, a gente está sempre preocupado com as assimetrias irregulares, que são aquelas que decorrem de fraude ou de uma violação de algum dever legal, de um dever fiduciário, que é o que faz
as operações de insider trading serem proibidas, né? Assim, porque não é exatamente a diferença de informação que é o problema, é o fato de ela decorrer de uma violação de um dever fiduciário, né? Assim, o insider primário tem um dever de lealdade para com os acionistas da companhia, e quando ele usa a informação para o seu próprio benefício, é como ele estivesse desviando um ativo da companhia, uma apropriação indébita de um ativo da companhia, né? Ele só tem acesso àquela informação porque os investidores investiram capital para o resultado positivo da companhia como um todo, e ao usar a informação não para o bem da companhia, mas em negociações para o seu próprio enriquecimento, é análogo a pegar um bem da companhia, um jatinho, por exemplo, fazer um contrato de compartilhamento e, em vez de passar, porque está ocioso o jatinho, em vez de passar o resultado daquele contrato para a companhia, passar por uma questão, para o próprio patrimônio do diretor. Então, assim, você pegar a informação e usar para si, uma informação que é da coletividade dos acionistas, né? Então, você tem essa origem, essa mancha na origem da diferença da informação. A gente não lida, né, com as diferenças de informação que são só simplesmente parte da realidade, né? Assim, uma coisa é a informação ser disponível para todo mundo, a outra é você pensar em qualquer transação no mercado em que alguém que está olhando análise gráfica, ela está com uma informação do comportamento da ação, do outro lado tem alguém que fez uma análise fundamentalista, você tem uma simetria regulatória de informação, você tem um conjunto de informações igualmente disponível, mas assim, a realidade é que assim, as partes não têm as mesmas informações, né? E assim, é importante a gente notar assim, o que está sendo combatido, né, quando tem essas infrações. Então, não é trazer o foco mais... Inclusive, o que a gente olha na própria lei das sociedades anônimas, está lá o insider trading como uma modalidade do... Já estamos na Sibéria, né? Se olhar para trás, temos aqui uma evidência de circunstância. E isso é uma realidade concreta, né? Por exemplo, não é nenhuma falsificação. Se tivesse calor aqui, né, e tivesse alguém online e elas estivessem botando esse agasalho, seria uma fraude, né? Porque vocês estão fingindo que tá frio, mas está quente. Assim, agora não, assim, tá realmente de verdade. Não, isso aqui é de verdade. Então, assim, esse eu acho que esse em si é um próprio tema de controvérsia, porque quando a gente olha para as infrações de insider trade, né, a gente sempre tem assim gritante a irregularidade, assim, isso está errado, né? E na produção assim acadêmica, na década de final de 60, 70 nos Estados Unidos, tinha muita discussão assim sobre por que isso é errado, não era proibido e tudo mais. E tinha assim, it's just plain wrong, que era parecido com aquela discussão também de não sei o que é pornografia, não sei definir pornografia, mas eu sei o que é quando eu vejo, né? E era assim, mas assim, por que é errado, né? E muito se diz, e eu acho assim, tem muita discussão acadêmica de economistas que defendem que não tem nada de errado, insider trading e tudo mais. E quando você vai ler aquilo, né, como é que algo tão errado pode ser defendido? É porque muito se fala sobre o aspecto da diferença informacional, e aí quem foca nisso fala assim, olha, mas se você sai do microcosmo do mercado de capitais e vai para qualquer outro lado, qualquer outro pedaço ou aspecto da realidade, você vai ver que a assimetria informacional assim, está ali presente em tudo, né? Assim, se ela não foi injustamente, se você não disse para o outro lado algo falso, né? Então, assim, qualquer contrato de advogado com um cliente que não seja um advogado ou que seja um advogado de outra área, você
tem uma simetria informacional enorme, né? E aí acaba perdendo um pouco o foco na grave violação da lealdade, né? Uma subtração patrimonial. Eu acho, inclusive, uma analogia mais forte, né? Quando fala assim, poxa, é algo análogo à apropriação indébita, né? Assim, pô, a pessoa se apropriou de um bem que está sob a sua confiança para enriquecer a si própria. E aí tem aquelas discussões, né? Ah, mas qual o problema de falar para um amigo? Tudo mais. Eu falo assim, não tem nenhum problema. É o mesmo problema da receptação de um produto furtado, né? Você se apropria e fala assim, mas me deram. Eu falo assim, sim, te deram, mas está na origem, teve uma violação ali na origem. Então, acho que esse é um tema para trazer para a discussão. E, passando para outros temas, ainda no tempo que resta, sobre manipulação, a gente tem, né, como eu tinha comentado, subtipos diversos de fraude no mercado. Então, assim, a gente tem no que se chama de criação de condições artificiais de oferta, demanda e preço. Você tem um outro tipo que é manipulação de preços e o outro tipo de operação fraudulenta, né, na 62 ou 8. Inclusive, é uma das que eu consigo lembrar o número fácil, porque 6 mais 2 é 8. Então, assim, fica a dica aí de aquelas coisas de prova de química, né, musiquinha. Eu uso 6 mais 2 é 8. Tem umas que não tem muito o que fazer, só o hábito mesmo vai levar até lá. Mas você tem na 62 esses 3 ilícitos que são a criação de condições artificiais, a manipulação de preço e a operação fraudulenta, que, ao meu ver, bastava a operação fraudulenta. Ela engloba os outros 2. Qualquer conduta que você consiga encaixar em um dos outros 2, você poderia encaixar na operação fraudulenta. E mais, porque a operação fraudulenta ela não requer ela é um ilícito formal. Ela não requer um resultado, né? Esse é um outro tema também que acho que dá para chamar de controverso, porque em algum momento alguém foi acusado de prática de manipulação ou de criação de condições artificiais e, legitimamente, no exercício do direito de defesa, alegou que mas não teve prejuízo, ou mais eu não obtive ganho. Ao que os julgadores corretamente também refutaram o argumento, dizendo assim, sinto muito, mas o tipo não exige que haja um ganho ou exige que haja um prejuízo, né? Você lê lá os tipos da 8, você tem lá, nas condições artificiais, né, de demanda, oferta ou preço, ação ou omissão dolosa, provocarem alterações no fluxo de ordens de compra ou venda de valores mobiliários, né? Então, você não tem que ter um ganho nem causar um prejuízo. Você tem que levar a alteração do fluxo de ordem. Então, se alguém foi acusado por isso, havia os elementos do tipo, não havia prejuízo ou ganho, e a defesa foi essa, assim, a resposta do julgamento de dizer assim, não é necessário prejuízo ou ganho, está correta, né, a meu ver, pelo tipo, o tipo não exige isso. A mesma coisa em relação à manipulação de preços. A utilização de um engodo, né, o processo artifício, que você se destina a alterar ali o preço, né, ou manter, enfim, torná-lo incompatível com a realidade fática, né, mas diz, induzindo terceiros à sua compra e venda. Ou seja, não precisa ter prejuízo nem ganho. Então, assim, a resposta foi correta, mas, por alguma razão, também se disse em algum momento que logo é um ilícito de mera conduta. Não, porque não é essa a classificação, né? Quando a gente olha mera conduta e formal e ilícito material, tem diferença. Assim, formal é o que você só precisa ter a conduta, mas existe sim um resultado pretendido, inclusive mencionado no tipo, e de fato não é o prejuízo, mas é a intenção do ganho, né? Mas ele é material ou formal se você tem ou não um resultado externo à conduta que precisa ser verificado. E os tipos, condições artificiais e manipulação, claramente tem esse resultado externo, que é
alterações no fluxo de ordens, no caso das condições artificiais, ou a indução de terceiros à sua compra e venda. Então, assim, o fato de não precisar de prejuízo ou ganho não implica ser... nem seria mera conduta, seria formal, mas não é nem formal. Agora, e, curiosamente, isso é só uma questão de classificação, porque assim, na aplicação dos precedentes, os precedentes adequadamente exigem a presença desses elementos, né? Então, não é... Apesar de ter sido usado, essa expressão ter se consolidado de alguma maneira, quando você observa os precedentes exigem lá na construção, na melhora, no aprimoramento daquilo que são os elementos do tipo, né? Porque assim, o que os precedentes consideram como elementos de cada um dos tipos, está sempre presente ali esse final, né? A indução de outras pessoas a negociarem. Em última análise, é por isso que tem a fraude. Você faz algum tipo de simulação, um teatro, que leva pessoas a negociarem, que é a forma de onde você espera obter o seu ganho. Se você conseguiu ou não importa, mas que haja esse comportamento de terceiros é necessário. E, de fato, isso é sempre observado nos casos, né? A fraude já não. A operação fraudulenta ela não precisa de nada, ela só precisa conduta. Ela, sim, é uma infração formal. Porque você olha, se utilizar de artifício destinado a induzir ou manter terceiros em erro, com a finalidade de obter vantagem ilícita, de natureza patrimonial, para si ou para terceiros, e para aí. Então, assim, não precisa, né? É um tipo mais genérico e engloba os outros dois. Já a manipulação de preços e condições artificiais, eu acho que as condições artificiais estão também contidas na manipulação de preços, né? Porque a manipulação de preços é um pouco mais genérica ao falar de qualquer processo ou artifício. E as condições artificiais são aquelas criadas em decorrência de negociações. Então, assim, você falsifica a realidade para levar terceiros a se comportar de outra forma só por meio de negociações. Então, é aquilo feito, o spoofing, o Zé com Zé, é aquela coisa ali de mercado, né? E na parte apesar de ter tipos diferentes, quando você fala assim, condição artificial de demanda, oferta ou preço, e o outro é só manipulação de preços, mas isso tem uma sinonímia, assim, economicamente, porque se você mexe no preço por algum artifício, você necessariamente está mexendo na oferta, demanda, quantidade, porque oferta, demanda e preço, quantidade são naquele diagrama ali de oferta e demanda, são elementos do equilíbrio. Então, assim, não tem como você mexer só em um. Então, não tem como dizer que, assim, tipo, manipulação de preços é só de preços. E aí, se ele mexeu só na oferta, eu tenho que usar o outro tipo. Não, porque se você mexeu só na oferta e mexeu efetivamente, falsificou a oferta, e o preço se manteve o mesmo, é porque ele era para ter subido ou descido, né? E se ele se manteve igual, você manipulou o preço. Então, esses são alguns temas de provocação, assim, e possível debate, né? Porque a gente está dizendo, falei do insider trading, o que alguns elementos de aumentar o foco, e esses elementos e algumas discussões possíveis sobre os tipos da agora resolução 62, que eu acho interessante para a gente refletir e seguir no aprimoramento dessas normas, da aplicação e da discussão, para a gente poder sempre estar evoluindo na construção da regulação junto com todos os participantes. São só umas reflexões para provocar debate, ouvir considerações e desenvolvimentos, e consigo pontualmente às 10h30 aqui encerrar minha fala e agradecer a atenção de vocês. Muito obrigado. Quero agradecer as ponderações aí do doutor João Acioli. Já de imediato vamos passar ao quarto painel, né?